Salve, salve nação santista! A vitória veio. Irmão, demorou, mas chegou. Na quarta rodada, Santos vence Atlético Mineiro. Que maravilha! Eu continuo achando que a culpa estava no técnico Pedro Caixinha, que não ganhou o elenco. O Santos tem um time forte, um time muito bom, e eu tenho certeza que esse time vai brigar por título ou Libertadores. O técnico interino, né, que é o César, né, César Sampaio, que se você ainda não viu, mas eu tenho um outro vídeo falando da história, um pouco da história dele, né, e eu tenho certeza que ele não vai sair. Ele vai começar a dar resultado, os jogadores vão abraçar ele. Ele é um cara muito carismático, brincalhão. Deu uma entrevista pro repórter Ricardinho. Olha lá no canal do Ricardinho, ficou show. O cara muito brincalhão, contando as histórias dele na seleção brasileira com o Vampeta e outros mais. Cara, muito bom. Um homem de Deus, evangélico, tá? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse Santos Futebol Clube agora, com o César Sampaio, é outro. Os jogadores compraram a ideia dele, vão jogar por ele, vão fazer a diferença. O Pedro Caixinha, eu já tinha dito em outros vídeos que ele não soube ganhar o elenco. O Pedro Caixinha, ele não perdeu por falta de profissionalismo, no sentido de ser um bom técnico, de armar bem o time. Não é isso, não é nada disso. Se vocês olharem bem, né, o motivo de Pedro Caixinha ter saído foi justamente ele não saber ganhar ali o time no vestiário, ali nos treinos, nos bastidores, né? Pedro Caixinha, se vocês olharem o passado, começar a puxar, já começou discutindo com o Soteldo, lembra? Que ele disse que o Soteldo era indisciplinar taticamente. Pô, não pode expor o jogador desse jeito. E quando ele faz isso, ele está expondo não somente o Soteldo, mas sim todo o elenco. Ele se esquece de, antes dele chegar, o Soteldo já estava no Santos. Ó. O Soteldo, ele só deu uma saída em 2024 por causa da Série B, foi lá pro Grêmio. Mas o Soteldo já é do Santos já tem uns 3, 4 anos aí. Então o Soteldo já é da casa. Então como é que você já chega falando mal de um atleta da casa? E o Soteldo é um cara brincalhão, que brinca com todo mundo ali, é um cara que extrovertido, todo mundo gosta dele, todo mundo zoa ele, né? Vocês já viram aquela brincadeira que fazem, né, com ele? Não sei se vocês já viram, rolou aí na internet aí. Ele chega para sentar na mesa com os colegas e quando ele vai sentar na cadeira dele, é aquelas cadeiras de criança. Os caras zoando o Soteldo, cara. E outras coisas mais. Mas o que eu quero passar para vocês é que o Soteldo é um cara querido. Ele é marrento, ele é chatinho, ele tem os defeitos dele. Mas o Pedro Caixinha não soube ganhar o Soteldo e nem o elenco. Lembra também, outra coisa, quer ver? Que vocês vão lembrar agora. O Pedro Caixinha também descartou quem? O Gil, né? Falou que o Gil não tinha espaço no time dele. Pô, o Gil é mó querido, cara. O Gil é querido não somente pelo elenco, mas por toda a torcida do Santos. O Gil ia aposentar e desistiu, cara. O Gil, ele foi escorraçado lá do Corinthians e o Santos abraçou e ele ajudou muito o Santos, na Série B principalmente. Então o Gil é um cara muito querido, né? Mais um jogador que o Pedro Caixinha bateu de frente, né? Pedro Caixinha, ele não soube ganhar o elenco, né? Então, pra mim, o que aconteceu foi justamente isso, sabe? Foi o Pedro Caixinha não saber ganhar a equipe, né? Então, quando o treinador perde a equipe, ninguém corre mais, ninguém chuta mais. Ele também teve um desentendimento rápido assim com o Amado. Depois disso, o Amado nunca mais fez gol, cara. O Amado, né, caiu muito de produção, o Amado. Então, eu acredito que o motivo de não ter dado certo foi dele ter perdido o elenco fora de campo, né? Ali no vestiário, no CT, no centro de treinamento da Rei Pelé. E eu acho que foi, sabe, as declarações que ele deu, né, a entrevista, expondo demais alguns jogadores, né? Quando algum jogador errava, ele vinha nas entrevistas, ele vinha nas coletivas e ele vinha justamente descendo a lenha. Ah, fulano fez isso errou. Quer dizer, isso não se faz, cara. Eu acho até antiprofissionalismo, né, fazer isso. Então essas coisas foram que atrapalharam o Pedro Caixinha a se desenvolver, né, a crescer. E se olhar bem mesmo o histórico dele, né, ele não tem um currículo assim vitorioso, né? Pedro Caixinha tem 3 títulos que ele ganhou lá no país do México, só, mais nada, tá entendendo? Então eu vejo
o motivo da queda dele foi essa, né? E o Santos agora, tanto é que agora com o técnico interino César Sampaio, os jogadores estão se entregando muito mais. Você vê em campo a alegria, a vontade de jogar, os caras partindo para cima, sabe? Pelo amor de Deus, cara. O Santos Futebol Clube é gigante. E o que eu vou falar agora serve para todos os técnicos de todos os times. Se não ganhar o elenco, o time não vai correr pelo técnico. Os caras vão fazer corpo mole. Se der para ganhar, eles ganham. Mas ninguém vai ficar se matando, não. Porque os caras sabem que se eles fizerem corpo mole, o time entrar numa sequência de derrota, a primeira cabeça que rola não é de jogador, é de treinador. O Brasil tem esse perfil de mandar os treinadores embora. Sempre foi assim. Nunca mudou. Sempre foi assim. Quem roda é sempre o treinador. Nunca o jogador. Sempre o treinador. Isso é uma cultura brasileira. Se o time for ruim, o primeiro, né? Então eu fico só olhando, só observando, né? O César Sampaio, se continuar nessa pegada, os jogadores ganhando as partidas, tu acha que o Marcelo Teixeira vai gastar milhões contra o técnico? Pô, você já viu que outros técnicos já falou não pro Santos? O Tite falou não. O Jorge Sampaoli agora acabou de falar não, foi o último. O ex-técnico da seleção Dorival falou não também. Renato Gaúcho também falou não. E outros mais também aí. Então o Santos Futebol Clube, ele tem sofrido com esse negócio de técnico, né? E antes do Pedro Caixinha, já vinha sofrendo. Antes do Pedro Caixinha chegar no Santos Futebol Clube, o Santos tinha procurado já vários treinadores, tanto em Portugal, como também na Argentina e outros lugares, e no próprio país aqui. E todo mundo fala não. O Santos vem trocando de treinador todo ano. O Santos está pagando várias rescisões, vários contratos de treinadores que passaram pelo Santos. O Santos tem o brasileiro, né? Tem essa mania de mandar sempre o treinador embora e fica aí, ó, o rombo depois para a diretoria. Para a diretoria poder pagar, para poder acertar as contas. Se vocês analisarem bem, o CEO do Santos Futebol Clube, que é o Pedro, ele deu a última entrevista lá, uma entrevista polêmica, né? Mas ele rasgou o verbo. Ele falou que esse modo arcaico, ele não queria que o Pedro Caixinha saísse. Eu queria, todo mundo queria. Mas por que ele não queria? Ele queria defender a tese dele, porque foi ele que trouxe o Pedro Caixinha. Foi ele que trouxe, né? E ele queria defender o Pedro Caixinha porque fica feio para ele. O técnico que ele trouxe, né, ser mandado embora, né? Deu linha na pipa do Pedro Caixinha. Então fica feio pro CEO do clube. Por esse motivo que ele ficou defendendo. É notório que na última entrevista dele, ele ficou falando um monte de besteira lá e acabou indo contra. Mas eu penso o seguinte, né? A gente tem que reconhecer os nossos erros, ver que não tá dando certo, falar, rapaziada, vamos trocar aí, porque senão vai afundar o barco todo, né? Vamos tirar aqui o Jonas do barco, né? Aquela passagem bíblica. Vamos tirar o Jonas do barco e jogar ele para fora, né? Deixa que a baleia engole ele lá e se vira lá. Porque o Pedro Caixinha, ele tava afundando o Santos. E o CEO, né? Que é o Pedro, né? Xará dele, né? Deve ser por isso, né? Xará. Deve ser por isso que ele queria segurar o cara. Ele não gostou, né? O CEO do Santos não gostou do Marcelo Teixeira ter mandado embora, né? Mas o Marcelo Teixeira também estava sendo pressionado pelos associados, pela torcida, né? Pelo conselho. Estava sendo. Né? E ele fez aquilo, ele fez a vontade da maioria, né? Goste ou não o CEO. Mas eu acredito que todos ali brigam, discutem e acabam até mesmo se desentendendo, mas todos nós queremos o mesmo objetivo, né? Que é a vitória do Santos, que é ver o Santos crescer cada dia mais e mais. Rapaziada, dá essa moral para nós, se inscreve no canal, compartilha, deixa o seu like aí, ó. Se você já for inscrito, deixa o like. Se você não for inscrito, se inscreva, dá essa moral para nós. Fica com Deus, boa semana e vitória do peixe. Fui!